lá. Bom, então começando aqui, gente, novo assunto, como falei para vocês, tá? É baseado no capítulo do livro de vocês. Então, é um assunto bem interessante, tá? Não precisa avisar não, Jonathan, viu? Viu, pessoal? Então, é um assunto novo, muito, muito, muito importante para vocês, tá? Vocês terem uma ideia, gente, esse assunto é tão importante que até na prova de Enem, para poder entrar na faculdade, lá depois do ensino médio, cai esse assunto. Tá? Então é um assunto muito, muito, muito comum, pessoal, de você encontrar ele em prova de concurso, eu já vi. Né? Teve até um amigo meu que ele fez uma prova de concurso para a polícia, né, para a Polícia Federal, né, perito da Polícia Federal, e nas questões de história caiu sobre Roma. Olha só, tá, pessoal? Então, assim, é um assunto bem importante para vocês. Tá? Espero que vocês não fiquem com dúvidas, tá? E assim, gente, olha só. Viu, gente? Bom, então, gente, o que eu ia falar para vocês é o seguinte, olha só. Como é o assunto Roma, né? Como Roma é um assunto assim, vamos dizer assim, entre aspas, um assunto longo, tá? Se você pegar o livro de vocês, é porque eu não estou com o livro de vocês aqui próximo, mas se você pegar o livro de vocês e colocar no sumário, vocês vão ver que vai ter lá uns 5 capítulos só falando sobre Roma. Né? Uns 4 ou 5 capítulos só falando desse assunto, sobre Roma, tá? Porque a gente vai ver mais na frente, mas geralmente, pessoal, a gente divide a história de Roma em 4 partes. Tá? Não se preocupe em escrever nada agora, tá? Quando for para escrever, eu aviso. Certo? Escreveu, tira print da tela, beleza? Então não se preocupe em escrever nada agora. Só preste atenção. Então, gente, como eu ia falando para vocês, eu particularmente, não sei se os outros professores de história fazem isso, tá? Dizendo eu, particularmente, eu sempre gosto de dividir esse assunto em 4 partes, tá? Origem de Roma, então a gente vai ver aqui a primeira parte é sobre a origem de Roma, como foi que ela surgiu, né? Vocês vão ver que tem algumas curiosidades aqui no meio, tá? A segunda parte, monarquia romana, então vai ser o período da monarquia. Eu vou explicar para vocês o que é uma monarquia, a diferença de uma monarquia e um império, tá? Isso é uma informação muito importante, até porque até lá no 9º ano vocês ainda vão ouvir falar em monarquia e vão ouvir falar em império. E às vezes vocês ficam na dúvida, oxe, não é a mesma coisa não? Eu já vou adiantando para vocês. Não é a mesma coisa, tá? Monarquia é uma coisa, império é outra coisa. Certo? Então vamos lá, repetindo aqui. A primeira parte, origem de Roma. Segunda parte, o período da monarquia romana. Tá? Terceira parte, o período da república romana. E a quarta parte, que vai ser a última, período do Império Romano. Tá? O famoso período do Império Romano. E, às vezes tem alguns alunos que acham, pessoal, que Roma, quando surgiu, ela já surgiu como se fosse um império. Tá? E não foi, pessoal. Certo? Não foi. Ela passou por essas 4 fases. A fase do surgimento dela, né, da origem dela, quando ela começou a crescer, começou a ter um povo específico ali morando na região. Tá? Essa é a primeira fase, origem. Segunda fase é o período da monarquia. A terceira fase é o período da república. E a quarta fase, que é a fase mais famosa, né, que tem vários filmes aí que mostram, é a fase do império. E uma curiosidade histórica para vocês, pessoal. Essa quarta fase, que é a fase do Império Romano, foi a fase de Jesus. Sabiam disso? Foi o momento em que Jesus nasceu. Jesus nasceu, pessoal, bem na época do Império Romano, né, na época da dominação romana. Inclusive, na região que ele morava, ali a região de Jerusalém, né, ali onde ele nasceu, né, lá na cidade de Belém e tudo mais, né, aquela regiãozinha ali onde Jesus nasceu pertencia a Roma na época, era dominado por Roma. Inclusive, quem já assistiu o filme Paixão de Cristo vê isso, né, quando ele vai ser condenado lá, tá ele e Barrabás, né, que é um assassino lá, que ele está sendo também julgado pelo povo. E quem é que faz o julgamento? Né? É justamente o que? Um governante, né, um governador de Roma, né, um legislador romano. Certo? Que é o Pôncio Pilatos. Tá, gente? Então, assim, terão essas 4 fases, nós vamos passar por ela. Tá? Origem, monarquia, república e o Império Romano. Certo? Tudo bem, pessoal? Até aqui vocês entenderam bem? Se não entendeu, pode ligar o seu áudio e perguntar. Tudo bem. Beleza? Então, top das galáxias. Vamos lá para o primeiro slide aqui, gente. Hoje, a gente vai começar aqui só um pouquinho sobre a introdução, né? A gente vai dar uma introduçãozinha, certo? Aqui. Então, vamos lá, pessoal. Localização.
tá? Localização. Então, Roma se localiza na chamada Península Itálica, né? Ou seja, é uma longa faixa de terra em forma de uma bota, né? É bem engraçado, pessoal. É um detalhe, viu, gente? Todo mundo já ouviu falar na Itália, né? Olha o nome aqui, pessoal. Península Itálica. Península Itálica, certo? Olha aqui o nome, gente, ó, Península Itálica, né? Então, o nome Itália, né? O nome Itália veio desse nome aí, de Península Itálica, certo? Veio disso aqui, tá? Lembrando, gente, uma coisa, um fato curioso, pessoal, que na época não existia a Itália, tá? O país Itália não existia, não, tá? Era uma região que não tinha nada, né? Era assim, que não tinha povos morando lá, tá? Era uma região vazia, né? E alguns povos começaram a ir para lá, né? A migrando, a população crescendo, né? A gente já viu isso desde o começo do ano, né, pessoal? Eles iam buscando rios, né, para poder sobreviver e tal. Então eles iam em direção, né? As regiões que não tinha ninguém morando, né? Procurar rios e tal, procurar uma boa terra para poder plantar, certo? Então existe uma regiãozinha, eu vou mostrar um mapinha para vocês daqui a pouquinho, tá? Existe uma regiãozinha chamada Península Itálica, tá? Que obviamente deu origem à Itália. E eu acho que alguns aqui devem saber, né? Eu acho que alguns aqui devem saber que até hoje, pessoal, Roma, ó, aqui eu grifei, Roma é a capital da Itália. Né? Eu acho que alguns aqui sabem disso, né, pessoal? Roma é a capital da Itália, certo? Vamos lá. Olha outro fato curioso, gente, aqui, tá? Lá também tinha um rio, gente, muito importante essa região, tá? Tinha um riozinho aí, ó. E o nome desse rio era Rio Tibre, tá? Rio Tibre. Eu quero falar uma coisa para vocês aqui, gente. Não confundam com o Rio Tigre, tá? Estão lembrados que lá quando a gente estudou sobre Mesopotâmia, né, que significa terra entre Mesopotâmia rios. tinha o Rio Tigre e Eufrates. Isso, perfeito, exatamente. Existia o Rio Tigre e Eufrates, tá? Aqui, pessoal, esse rio que tem lá na Itália não é Tigre, é Tibre, com B, certo? Então já é um rio diferente, tá? Lembre-se que o Rio Tigre e Eufrates fica lá no Oriente Médio, tá? O Rio Tibre fica aqui na Europa. Aqui não, né? Ela fica lá na Europa, tá? Então, assim, é bem distante um do outro, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa importante. Bom, dessa parte aqui, é isso aqui que é importante, é você entender que ela se localiza na Península Itálica. Aí vocês perguntam, professor, onde é que Gota fica essa Península Itálica? Que eu não faço a menor ideia. Olha só, gente, o mapinha aqui. Tá? Então, se você notar, gente, aqui, ó, parece uma bota, né? Olha só aqui no meio, ó. Onde eu passei o tracinho aqui, tá? Onde tá grifadinho aí, né? Parece uma bota, tá? Parece uma botinha, né? Então, você pode ver aqui logo ao meio, né? Então, gente, olha só, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui de cidades famosas dessa região, né? Ó, Milão, tá? Que tem até um time de futebol, né? Bem conhecido aí, ó. Gênova, também é uma cidade bem conhecida, a cidade de Gênova, tá? Então aqui, ó, Milão, Gênova, Florença, tá? A cidade de Nápoles também é bem famosa, Nápoles, né? E obviamente a capital romana, tá? A capital da Itália, né, na verdade, que é Roma, certo? A capital fica logo ao centro. Inclusive, gente, até hoje é aí, viu? Só para constar, certo? Então, gente, toda essa regiãozinha aqui, eu vou tentar dar um cortezinho aqui para vocês poderem ver, tá? Olha só, toda essa regiãozinha aqui que está grifada, tá? Ó, toda essa regiãozinha aqui, ó, tá? Até o finalzinho da bota, aqui, ó, tá? Toda essa regiãozinha aqui é chamada de península, tá? É chamada de Península Itálica, beleza? Ó, toda essa regiãozinha aqui que eu grifei, ó, parece uma botinha, né? Toda essa regiãozinha aqui que eu grifei, ela é chamada de Península Itálica, tá? Olha aqui. Pronto, agora ficou um pouquinho melhorzinho. Certo, gente? Então isso aqui é chamado de Península Itálica. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não! Não, professor. Precisa gritar não, viu, Manuel?
É só dizer não, normal. Bom, então essa aqui é a região, certo? A região da Itália, a região de Roma. Só um detalhezinho, viu, pessoal? Bem importante aqui. Esse aqui é a região da origem de Roma, tá? Do comecinho de Roma, tá? Do comecinho. Porque depois, meu irmão, quando a gente chegar lá no período do Império Romano, vocês vão ver o tamanho que ficou Roma. Por isso, gente, que ela é tão famosa, pessoal. Tá? Por isso que você vai ver aí, tem tantos filmes falando sobre Roma. Inclusive na Netflix tem série falando sobre Roma. Né? Tem uma série lá inteira falando sobre toda a história de Roma. Né? Uma série com atores, claro, né? Mas mostrando ali como foi a origem, né? Os principais governantes, as batalhas romanas. Né? Então, Roma ela é muito citada em todos os lugares. Certo? E, gente, e aqui eu queria falar para vocês uma frase, tá? Uma frase muito, muito conhecida na época, tá? Eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui na frente da tela mesmo, só para vocês poderem ver, tá? Existe um ditado, tipo uma frase, tá? Um ditado popular da época, tá? Que mostra muito bem a importância de Roma, tá? E a frase era a seguinte: todas as estradas levam a Roma, tá? Todas as estradas levam a Roma, tá, gente? Isso aqui era uma frase muito, muito conhecida. Olha só essa frase aí, ó. Tá? Não precisa anotar não, tá? Ó, deixei bem aí na frente da tela para vocês poderem ver, tá? Todas as estradas levam a Roma, tá? Ou também, às vezes, pessoal, no lugar dessa palavra estradas, tinha a palavra caminhos, tá? Então, no caso, seria todos os caminhos, tá? Todos os caminhos levam a Roma. Sendo de uma maneira ou de outra, pessoal, isso aqui é só para vocês poderem ver, né? Só para vocês poderem ver aqui. Isso aqui era um ditado bem popular, tá? Então vocês podem, às vezes vocês vão encontrar em alguns livros, tá? Todas as estradas levam a Roma, ou todos os caminhos levam a Roma, tá? Tanto de um jeito quanto de outro jeito, pessoal, vai estar correto, beleza? Tanto de um jeito quanto de outro vai estar correto. E o que significa essa frase? O que é que vocês acham, gente? Vamos lá, vamos fazer mais ou menos como a gente estava fazendo lá com o assunto da filosofia grega. O que é que vocês acham? Tenta interpretar aí. O que é que vocês acham que essa frase significa? Todos os caminhos levam a Roma. Ou todas as estradas levam a Roma. Uma hora ou outra todos vão ter que ir para Roma. Beleza. Vamos esperar mais alguém. E aí, mais alguém? O que é que vocês acham? Lembrando, pessoal, que na interpretação não tem interpretação errada não, tá? Não fiquem com medo de errar, não. Aquilo que eu falei para vocês na aula sobre filosofia, tá? Não fiquem com medo de errar. Podem falar mesmo o que vocês entenderam da frase. E aí? Professor, posso falar? Pode sim, não. Pode ir falando. Todo caminho ou lugar levam a Roma. Não, aí no caso você só repetiu a frase. E aí, o que é que vocês acham? Eu acho que, tipo, quando a gente fala assim, todas as estradas levam a Roma, quer dizer que a gente pode ir para qualquer lugar desse que a gente tá indo para Roma. Certo. Outra interpretação. Beleza. E aí, mais alguém quer falar? Vamos lá, gente. Olha só. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês entenderem agora. Eu vou responder essa pergunta, o significado dessa frase, fazendo uma pergunta a vocês. Gente, hoje em dia, pessoal, hoje em dia, qual é o país mais importante do mundo? Eu não estou dizendo o melhor do mundo, tá? Não estou falando de ser melhor ou pior, não, tá? Estou falando assim, hoje em dia, qual é o país mais importante do mundo, assim? Que, tipo, é um dos países mais ricos do mundo? Estados Unidos. Tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar. Todo mundo aí já acertou, né? O Jonathan já mandou aqui no chat, né? Estados Unidos, né? Miguel também, a Letícia já falou. Acho que a maioria pensou isso. Gente, Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo hoje, né? Isso aí não tem como negar, né? Portugal não, meu Deus. Oxi, chega nem perto. Chega nem perto, tá? Vamos lá, vamos levar a sério, tá? Não sei se você falou isso aí brincando, mas vamos levar a sério, tá? Hoje o país mais poderoso do mundo, gente, é os Estados Unidos, tá? E aí, pessoal, imagine que eu troquei a palavra Roma
por Estados Unidos. Todos os caminhos ou todas as estradas levam a Roma. Olha só que interessante, pessoal. Já vou dar uma dica para vocês agora, tá? Gente, quando a gente fala uma frase, a gente usa um ditado, muitas vezes não é o sentido literal, tá? Ou seja, quando a gente fala assim, todas as estradas, a gente imagina estrada de verdade, né? Estrada, caminho, que você vai andando ou vai de carro, né? Você vai no caminho. Só que, pessoal, quando a gente usa aqui está utilizando uma metáfora, pessoal. Entendeu? É tipo aquele negócio, imagina, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que eu estou muito triste, eu chego para você e digo assim, poxa, eu chorei um rio de lágrimas. Significa que eu chorei um rio de verdade? Não. Não, significa que o senhor chorou muito. Exatamente, é uma metáfora, tá? Ou seja, eu estou dizendo que eu chorei muito. Nesse caso aqui também, pessoal, é uma metáfora, tá? Então, uma dica para vocês agora, toda vez que vocês viram uma frase, um poema, um verso de uma música, muitas vezes não é o sentido literal que está ali, mas às vezes é o sentido filosófico, entendeu? É uma metáfora que está sendo usada. E aqui também, gente, quando a gente fala assim, olha só, quando a gente utiliza o termo todos os caminhos ou todas as estradas, não é o sentido literal de caminho ou estrada que você vai andando, real. É no sentido de que tudo que você imagina leva para a cultura romana. Pessoal, hoje em dia, qual é a língua principal que é a língua, vamos dizer assim, é a língua mais importante do mundo hoje em dia, que você precisa aprender a falar? Se você for viajar. Não, português não. Se você chegar na China, inglês, exatamente. Português não, pelo amor de Deus. Qualquer lugar do mundo que você chegar, se você souber falar inglês, você consegue se virar. Você vai para a China, lá você falando inglês, vai ter alguém que vai saber também inglês, você vai conseguir se comunicar. Entendeu? Então, assim, quais são as músicas que dão mais dinheiro do mundo? Dos Estados Unidos. De onde é o cinema mais famoso do mundo? Assim, os maiores filmes de cinema do mundo? Hollywood, Estados Unidos. Hollywood, Estados Unidos. Gente, vocês entenderam, pessoal? Então, do mesmo jeito que hoje em dia, tá? Do mesmo jeito que hoje em dia, os Estados Unidos é muito importante para o mundo inteiro, né? Por isso que a gente fala que ele é o mais poderoso do mundo. Agora é que vem um pulo do gato, pessoal. Preste atenção. Na época, aqui, ó, nessa época aqui, quem era esse país poderoso? Roma. Vocês entenderam, gente, agora a frase? Quando a gente fala assim, ó, todos os caminhos levam a Roma, ou todas as estradas levam a Roma, eu tô querendo explicar isso para vocês, pessoal. Ou seja, eu tô querendo dizer para vocês, gente, que na época, o país mais poderoso do mundo era Roma. Então, tipo, se você queria se virar bem, você teria que aprender a língua romana. E qual era a língua romana? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar nessa língua, gente. É o famoso latim. Tá? É a famosa língua latina. Certo? Inclusive, gente, foi o latim que deu origem à maioria das nossas línguas, viu? Inclusive, deu origem à nossa também, tá? O latim deu origem à língua portuguesa, né, de Portugal, né, a língua portenha, e a língua de Portugal deu origem à nossa. Certo? Então, assim, só para vocês terem uma ideia aí da importância de Roma, viu? Só para vocês terem uma ideia. Certo, gente? Então, não esqueçam, bota essa informação na cabeça de vocês, tá, pessoal? Por hoje, a gente vai encerrar por aqui, né? A sua aula está quase acabando ali já, tá? Então, gente, coloque isso na cabeça de vocês, tá? Quais são as informações importantes de hoje? Você saber a localização de Roma, tá? Que fica na Península Itálica até hoje, tá? Que surgiu o país Itália, né? Depois disso. E também, pessoal, que na época era o país mais importante do mundo, tá? Então, na época, quem produzia cultura era Roma. Não produzia cultura, mas assim, a cultura mais importante da época era de Roma, a língua mais importante era de Roma, a economia mais poderosa do mundo era de Roma, certo? Então, assim, gente, não esqueçam disso, beleza? Então, a partir da nossa aula de amanhã, nós vamos ver aqui sobre a origem, né? Vocês vão ver aqui um pouquinho sobre a origem de Roma. E aí, gente, eu quero... Não percam a aula de amanhã, tá? Não percam, vocês vão ver aí, tem duas curiosidades. Aliás, tem uma curiosidade bem interessante. A história de Roma, pessoal, tem duas origens, tá? Nós temos aí a chamada origem histórica, que é a real, tá? Foi a que realmente aconteceu, é aquela comprovada, tá? E tem a origem mitológica. Estão lembrados do significado da palavra mitológica? Mitológico, né? Exatamente, que vem da palavra mitologia. Sírica lenda.
Exatamente, vem da palavra mitologia, que vem da palavra mito, e mito significa uma lenda, tá? E, cara, eu acho que vocês vão gostar, eu acho que vocês vão achar bem interessante, é bem assim, bem louco, né? Uma coisa bem louca, mas vocês vão ver, gente, a questão da origem histórica, que foi a real, que realmente aconteceu, e a origem mitológica, que é a bem, que eu acho assim, que é a parte da lenda, né? Como foi que ela surgiu. Beleza? Mas isso vai ficar para nossa aula de amanhã, tá? Então é isso por hoje.